eu fico indignado, porque é de um cinismo, é de uma cara de pau, que é chocante. Olha essa cascata do delegado Alexandre. Desculpa. Alexandre Enel Silveira, sobre a exploração da margem equatorial. 1 trilhão para saúde e educação. Como não defender? Que era o número lá atrás, quando começou a exploração do pré-sal. Da onde, cara pálida? Cascata. Mentira da grossa. Não tem 1 trilhão coisa alguma. Deixa eu botar na tela aqui. Não tem 1 trilhão coisa alguma. A gente está vendo. O lucro da Petrobras vai ou embolsado em 47% pelos acionistas privados estrangeiros, em 14%, se não estou enganado, pelos acionistas privados brasileiros, e o resto vai para o Caixa do Tesouro para pagar juros do título da dívida. Da onde 1 trilhão para saúde e educação? É uma enganação criminosa contra o povo brasileiro. Criminosa contra o povo brasileiro. É chocante, realmente, que o governo faça esse tipo de fake news. Chocante, efetivamente. Aí o presidente Lula foi lá ontem, retomada da indústria naval, encomenda de navios, e dizia que a Petrobras é do Brasil. Mas, presidente, Lulinha, não é do Brasil a Petrobras. Não é do Brasil. A gente está vendo. O grosso da exploração do petróleo é feito pelas petroleiras estrangeiras que ficam com lucro. O grosso dos dividendos vão para o bolso dos acionistas estrangeiros. E o que não vai, acaba indo de volta para o bolso deles, porque eles são os detentores de títulos da dívida pública brasileira, volta nos juros que o Banco Central, que o Tesouro Brasileiro paga. Não é dos brasileiros, não, presidente. Seria dos brasileiros se as refinarias fossem reestatizadas, se a BR distribuidora fosse reestatizada, se não fossem distribuídos esses lucros pornográficos, esses dividendos pornográficos. Não há nenhuma petroleira no mundo que distribua tanto dividendo contra a Petrobras. Mas não é do brasileiro. Presidente, não é não. A gente sabe, né? Que não é. A gente sabe que não é. Tá? Aí o Lula defendeu que a Petrobras venda gasolina e diesel diretamente a grandes consumidores para baratear o preço. Porque o que acontece? Foi Temer, né? A BR foi privatizada, então a Petrobras não tem canal de distribuição mais. Uma parte do refino, ou uma parte não, o refino todo é feito pelo setor privado e a distribuição é feita pelo setor privado por conta da privatização da BR Distribuidor. Mas, presidente, o senhor não prometeu na campanha que ia reestatizar? O senhor não jurou para o Brasil que ia reestatizar a Petrobras, as refinarias, a BR e a Eletrobras? Aí vai dizer que agora a Petrobras vai vender gasolina diretamente a grandes consumidores. Reestatiza a BR que o problema acaba. O problema acaba no dia seguinte. O problema acaba no dia seguinte. E aí o presidente fez um ataque ontem aos governadores e às empresas pela gasolina alta. Tem de saber quem xingar, dizendo que o governo não tem nada a ver com o preço dos combustíveis. É a mesma estratégia, não estou comparando Lula com o Bolsonaro, né? Bolsonaro é um fascista. Mas é a mesma estratégia, como analista político nós temos que fazer, estratégia política e econômica, a mesma estratégia que Bolsonaro usou em 2021, que era responsabilizar os governadores pelo preço alto do combustível. É evidente que não são os governadores os responsáveis pelo preço alto dos combustíveis. Por sinal, né, gente de esquerda, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, divulgou ontem esta tabela, mais uma vez, mostrando que o tal do PPI, preço de paridade internacional implantado pelo Temer, que faz com que, apesar da produção do petróleo, não o refino necessariamente, todo o refino, mas apesar da produção e grande parte do refino acontecer no Brasil, o preço do petróleo, o preço do combustível no Brasil é determinado pela variação internacional do preço do petróleo e do dólar, e não pelos custos efetivos de produção, que é criminoso contra o Brasil. E aí, na campanha do presidente Lula, ele se comprometeu também, assim como se comprometeu a parar com as privatizações, restatizar a Eletrobras,
Amanhã nós vamos falar sobre essa questão da Eletrobras, por sinal, hoje não vai dar tempo. Restatizar as refinarias, restatizar a BR, não fez nada disso e ainda está privatizando empresa de saneamento estadual, escola, posto de saúde, presídios. E o PPI continua. É o que diz, não sou eu, é a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Essa tabela foi feita por eles e divulgada ontem pelo presidente da associação. O que mostra essa tabela? Presta atenção. Mostra a diferença entre o preço do diesel S10, produzido em Paulínia, é um tipo de óleo diesel referência, e Paulínia é uma referência também, versus o PPI. Tá? Ou seja, o preço que a Petrobras efetivamente pratica versus o preço do PPI, o preço teórico do PPI. O que essa tabela da Associação dos Engenheiros da Petrobras mostra? Que não só o PPI está aí, como a Petrobras vende óleo diesel mais caro do que o preço que seria pelo PPI. Olha lá, ó. Eles estão pegando aqui várias datas, tá? Em início de dezembro de 2023, o preço da Petrobras era 21,1% maior que o preço que seria se aplicado o PPI sem qualquer sobrepreço. Agora, entre dezembro e janeiro, 9,5%. Agora, dia 1 de fevereiro, isso aqui são os dias que eles coletaram, tá? No dia 1 de fevereiro de 2025, o preço da Petrobras é 1,3% acima do preço do PPI. Esse é o cenário. Né? Esse é o cenário na Petrobras. Ontem houve, então, esse evento lá em Angra dos Reis, o Sindipetro, RJ, a gente já entrevistou eles aqui, ligado à Federação Nacional do Petróleo, entregou um documento para o presidente Lula, assim como a FUP, a governista FUP, só que a diferença entre um e outro é que a FUP subiu no palco, né, a FUP discursou, a FUP entregou a cartinha dela, o pessoal da FNP e do Sindipetro não só, né, não teve nada disso, como vocês estão vendo aqui no canto direito, tem uns homens aqui desse jaleco laranja em pé, eles foram proibidos pelo GSI de sentar. Foram proibidos de sentar na plateia porque eles representavam um risco para o evento. Qual era o risco? O fato deles terem debaixo do jaleco esta camiseta, que é uma camiseta que protesta, tá, contra a terceirização. A camiseta diz assim, ó, por um plano de carreira, cargos e salários construída por trabalhadores e trabalhadoras FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, contra a terceirização e contra o processo de fim do teletrabalho que a Petrobras está implantando lá. Simplesmente proibir, é como se fosse um risco à segurança nacional ou segurança presidencial dos trabalhadores. O Leandro Lanfredi, que é diretor do Sindipetro Rio de Janeiro, esteve aqui com a gente, estava ontem lá protestando contra essa ação discriminatória. Contra a FUP não teve, evidentemente. No evento, o Sindipetro RJ está sendo barrado de entrar. A segurança da presidência veio aqui falar que nós não podemos entrar porque estamos usando embaixo do uniforme, camiseta do teletrabalho, em defesa do teletrabalho, usando camiseta pelos direitos iguais dos terceirizados, e a segurança presidencial não permite que o Sindipetro RJ participe de um evento querendo ver qual a camisa que está embaixo do uniforme, no lugar que o sindicato é a representação oficial. É um absurdo, uma perseguição política, uma perseguição à livre organização dos trabalhadores e que estão tentando calar justamente porque a gente vem mostrando que o governo continua fazendo, não retomou nada do que foi privatizado, continua com autoritarismo, como nessa medida em relação ao teletrabalho, e estão aqui embarreirando quem está credenciado, está com selo aprovado para poder entrar. Enquanto os sindicatos da FUP puderam entrar e outros sindicatos da FNP puderam entrar e estão aqui nos embarreirando. Tá aí, tá? O protesto do pessoal do Sindipetro Rio de Janeiro, que já esteve aqui com a gente, né? Já esteve aqui. Bom, vamos lá. Cleides Ibn Al-Yub Salah Al-Din,
Novaes, o Clydes, pelo jeito estuda lá na USP, na Universidade de São Paulo, foi aluno do nosso Lincoln Seco. Bom dia a todos os camaradas. O blindado diz aqui, prometeram que o pré-sal revolucionaria o Brasil. Pois é, cadê? Agora estamos com essa cascata de novo aí, né? Essa cascata de novo. O Gustavo chega aqui como novo membro, então se você puder, quiser, tiver condição, chegue como novo membro.